Irmãos, uma boa noite. Boa noite. Carol falou que a igreja estava cheia de anjos. E está mesmo, cara. O anjo da guarda, ele não está, né? O anjo da guarda, aqueles que não vieram, estão lá cuidando deles, né? Assim eu espero. Mas tá bom. Hoje nós vamos falar sobre saúde, né? Saúde. Irmãos, esse é um assunto que nós sabemos muito e praticamos pouco, né? Tanto material que a igreja produz nessa área aí, Espírito de Profecia também, muita coisa boa, tantos livros aí, aconselhamento. Se nós erramos é por negligência nossa, porque o conhecimento e material para o conhecimento nós temos. Então, vamos falar um pouquinho a respeito desse assunto que nos interessa por todos, porque existe uma íntima ligação entre saúde e vida espiritual. E por isso que a luta é pela mente, né? E Deus quer dominar a nossa mente, mas para ter uma mente saudável, ter discernimento, você precisa ter boa saúde. A irmã fala que nós temos que ter bom sangue, né? Ela fala da mente cauterizada, né? O cautério é um minério escuro, né? Então ela fala da mente embrutecida, né? Negra, por falta de discernimento pelas más escolhas que nós fazemos tantas vezes. Terceira João, livro de terceira epístola de João, só tem um capítulo, né? O versículo é versículo 2. Ele está escrevendo aqui para Gaio, né? O versículo 1 ele diz assim: olha, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. E ele diz assim: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. A ligação aqui da vida espiritual com a questão da vida física, né? Essas duas coisas, então, como eu falei, precisam andar juntas, né? É interessante, irmãos, quando a gente vê aí pelo mundo afora, né? Pode ser que isso aconteça conosco também. A pessoa gasta a sua saúde para ganhar dinheiro e depois gasta todo o dinheiro para ver se consegue preservar a saúde, né? É mais ou menos isso aí, não é? A vida inteira uma vida ali de qualquer jeito, um corre-corre tremendo, e dorme pouco e trabalha muito, se alimenta mal para ver se junta algum dinheiro, aí depois que adoece vai gastando tudo para ver se vive um pouquinho mais, né? É uma triste realidade. Eu espero que não seja a nossa realidade, né? Ellen White fala, irmãos, aí nos seus tantos comentários, né, a respeito Ciência Bom Viver, página 127, diz assim: olha, ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água, confiança no poder divino, eis os verdadeiros remédios. Toda pessoa deve possuir conhecimento dos meios terapêuticos naturais e da maneira de aplicá-los. Então, irmãos, está assim, é bem claro, né? Deus nos deu remédios, são as leis naturais de Deus para termos saúde, e sempre que nós quebrarmos as leis naturais de Deus, o corpo vai padecer de alguma forma, né? Existem, por exemplo, as leis físicas, né? Por exemplo, se você pegar um copo, né, de cristal que seja, né, soltar aqui, provavelmente ele vai quebrar. Você está contrariando a lei da gravidade, né? Então não é diferente aqui com as leis que Deus nos concedeu, irmãos. Ele diz assim, um assunto que a gente sabe muito e pratica pouco, né? E a gente precisa orar mais sobre isso, sabe? Porque eu tenho certeza que nós só vamos conseguir avançar neste assunto aqui através da oração e da comunhão com Deus. E digo, não é fácil, não é fácil, mas se nós buscarmos a Deus, a sua presença, e colocarmos a nossa vida nas mãos dele, eu tenho certeza que coisas grandiosas vão acontecer, né? Vão se tornar hábitos em nossa vida. Eu não digo que tem que se tornar um vegetariano, né? Existe uma briga muito grande aí na igreja, né? Entre vegetarianismo, aqueles que não são vegetarianos, né? Se puder, ótimo, melhor para você. A orientação é essa, né?
Por quê? Porque o regime original era esse. E o regime, quando esse mundo for restaurado por Deus, será esse. Então nós temos que nos adequar ao máximo, né, a esse Éden original de Deus, né, que será restaurado futuramente. Então, quanto mais nos aproximarmos do Éden, irmãos, melhor para nós. E o regime que Deus nos deu no Éden foi um regime vegetariano. Fala assim: mas é pecado comer carne? Não digo que seja pecado, irmãos, porque o vegetariano também é pecador, né? Pode ser que ele não coma carne, mas tenha outros problemas mais, né? Então, talvez essa não seja a questão, mas na questão de saúde, para ter saúde, é muito mais fácil você ter saúde sendo um vegetariano do que não, tá? Eu não estou condenando ninguém, tá, irmãos? Não sou extremista, eu como carne, por exemplo, não sou extremista, mas eu acho que tudo com decência e ordem, né? Cuidado com os extremos, porque os extremos são perigosos. Você fala assim: vou tomar agora 10 litros de água por dia, vai morrer. Os extremos são perigosos, né? Então, cuidado com isso aí. Então vamos falar um pouquinho, irmãos, a respeito dos remédios naturais de Deus. São 8, né? A gente tanto fala sobre isso aí, está cansado de ouvir palestras a respeito, e as nossas feiras de saúde, né, que falam sobre os 8 remédios naturais. Vamos começar pelo exercício físico, que é o mais fácil, né, Carol? Isso aí é uma luta, né, irmãos? É aquilo, né? Tudo é questão de hábito, né? Tem gente que já pratica há tanto tempo que não consegue viver sem. E por que o exercício físico ele é bom para a saúde? Porque esse aqui é uma máquina, né, que precisa se exercitar. Diz que a água parada apodrece, né? Então o exercício físico, irmãos, foi dado por Deus. E lembre-se assim, olha, nós encontramos os 8 remédios naturais lá no Éden, tá? Porque Deus falou: você tem que cultivar a terra, tem que se exercitar. Deus sabia disso. Então havia necessidade de mexer com o corpo, né? Não digo que tem que ser nos seus excessos, criar músculos e tal, por exemplo, tem gente que gosta, né? Cuidado aí tem gente que cultua o corpo, né? Cuidado com os extremos, volto a dizer. Mas eu acho que a gente pode melhorar um pouco mais aí na questão do exercício físico. Não precisa ser lá no extremo, mas quem sabe nós podemos melhorar. Por que exercício físico é importante, irmãos? E um dos melhores deles, qual é um dos melhores exercícios que existe? É a caminhada. A caminhada é um dos melhores exercícios que existe. Não estou falando para aquela caminhada, né, de funeral, né, e tal, mas uma caminhada vigorosa, né, e tal, faz bem para a saúde. Por que faz bem para a saúde, irmãos? Porque mexe com o organismo, mexe com o nosso corpo, faz você suar, há uma troca aí, né? Você está liberando aí através do suor as toxinas. Você sabia que nós temos 2 corações? Sabia disso? Nós temos 2 corações. Um está no peito, que a gente conhece. O outro está onde? É aí mesmo. A panturrilha é o outro coração que Deus nos concedeu, irmãos. E isto é sabedoria de Deus. Os nossos vasos aí são compostos de válvulas que se abrem e se fecham, né? Então, quando nós forçamos a panturrilha, quando nós caminhamos, né, o sangue ele é pressionado, né, para o coração, as válvulas abrem, o sangue sobe, as válvulas fecham e vai, o sangue vai andar por andar, né, vai subindo. Então é essa, né, o sangue tem essa movimentação do sangue no organismo. Por isso que caminhar é fundamental. Por isso que fazer exercício é fundamental. E a gente sabe disso, né, irmãos? E por que a gente pratica tão pouco, né? Então, quem sabe uns 15 minutos de manhã, uns 15 minutos da tarde faz bem, né? Um outro remédio natural, irmãos, ar puro. Sabedoria de Deus, encontramos isso no Éden também, né? Hoje, quem sabe, está tão difícil encontrar ar puro, né? Nós ainda vivemos um pouquinho afastado aí, né, do centro da cidade, né? Menos mal. Mas a diferença é nítida, né? Quando você vai, por exemplo, um lugar, né, afastado, no meio lá da floresta, a diferença é nítida.
Nós respiramos mal, né? Nós sabemos disso. Por que a respiração é importante para ter saúde, né? Por que é importante para ter saúde? E aí eu estou me lembrando aqui eu trabalhei no departamento de saúde aí durante 9 anos, né? Na associação. E aí volta e a gente estava dando uma palestra lá e tal, então dá para lembrar algumas coisas, né? Nós temos no nosso pulmão, irmãos, na extremidade dos pulmões, os alvéolos, né? Que assim, de uma forma bem simplória, são os saquinhos de ar, né? Então quando você inspira, esse saquinho se expande de ar, e ali neste momento é feito a troca gasosa, né? Entre o oxigênio e o gás carbônico. Vou ver se eu lembro aqui o nome, se eu não me engano, não vou arriscar, não, que eu vou errar. Mas então neste momento é feita essa troca gasosa. Aí é interessante a sabedoria de Deus, né? As nossas hemácias são responsáveis por isso, são os glóbulos vermelhos do sangue, são responsáveis por fazer essa condução, essa troca, né? De lançar fora ali o gás carbônico e pegar o oxigênio. Então em cada hemácia, em cada glóbulo vermelho, nós temos 4 assentos para o oxigênio. Então você inspira, jogou o gás carbônico fora, pegou ali o oxigênio, sentou ali na hemácia em 4 assentos, e aí a hemácia vai percorrer aí o nosso corpo, todas as extremidades, né? Então trazendo vida, né? Oxigenação para o nosso organismo. Um problema, por exemplo, com quem fuma, a nicotina, ela se aloja no assento da hemácia. E quando isso acontece, irmãos, essa hemácia, ela pode até morrer. Se os 4 assentos da nicotina foram tomados, é uma hemácia que não faz o seu efeito. Aí por isso que quando ele corre um pouquinho, ele está assim, por quê? Não está fazendo a troca gasosa. Quando ele sobe uma escada. Então entende? Isso aí, irmãos, é uma engenharia, né, de Deus, né? Isso é algo extraordinário que Deus idealizou para nós. Essa máquina que Deus criou aí. Seja bem-vindo, Braulio. Então, irmãos, essa engenharia aí, ela é divina. E para que Deus criou isso? Exatamente para que o corpo tenha vida, né? tenha vigor. Então respirar profundamente faz bem para a saúde. Então quanto melhor você aprender a respirar, quanto mais profundamente respirar, mais oxigenado você vai ter o seu organismo. Consequentemente, você tem mais discernimento, você tem mais clareza para tomar decisões. Olha como é que é importante, está vendo? Como é que isso aí tem tudo a ver com a vida espiritual? E a gente não paga nada para isso, né? De graça, né? Está aí o ar, está aí, né? Dado por Deus, um remédio natural que nos concedeu. Repouso também é fundamental. Quando nós repousamos, dormimos, né? E aí diz, né, a média aí 7 a 8 horas, né, por noite, deveria ser 8 horas, para que o corpo possa descansar. E quando nós dormimos, né, há uma reposição de energia, né? O cérebro continua trabalhando e ele vai computar qual foi a perda energética daquele dia, e nesta hora é feita a reposição, irmãos. Reposição, exatamente na hora que nós dormimos, e as primeiras horas do sono são as mais importantes. Aí dizem, né, alguns estudiosos aí, que 1 hora de sono antes da meia-noite equivale a 2. 2 horas de sono depois da meia-noite equivale a 1. Então, para aqueles que gostam de dormir tarde, né, por isso que depois acorda lá meio zonzo, o dia, um problema, ele está irritado, então, porque o corpo não conseguiu descansar. Aí envelhece mais cedo e tal, uma série de situações, né? Aí quando é jovem, está tudo bem, né, cheio de vigor ali, né, tal, e a noitada lá, isso aí, irmãos, é um preço que vai pagar no final da vida. Poderia ter uma qualidade de vida mais, poderia viver melhor, e não consegue, exatamente, né, por essas aventuras aí, né, lá enquanto foi jovem, né? A temperança, irmãos, é um outro também remédio que Deus nos deu, né, conforme nós já falamos aqui, né? Cuidado com os extremos. Os extremos são perigosos, irmãos, muito perigosos.
Então não pode ser, eu como de tudo de qualquer jeito, do jeito que eu quiser, ninguém tem nada com isso, e também não pode ter também algo assim muito restrito, que não come nada, que não pode nada. Cuidado com os extremos, tem que buscar um equilíbrio aí. Então mesmo as coisas saudáveis têm que ser usadas de forma temperante. Eu dei o exemplo da água aqui, né? Usar de forma judiciosa, temperante. E se resolve beber 10 litros de água por dia, você vai ter sérios problemas e vai morrer mesmo. Então mesmo aquilo que é o ideal deve ser usado com temperança. A água, irmãos, também é um outro elemento dado por Deus, né? Para termos saúde. Eu, irmãos, às vezes eu vou buscar água lá no Recreio. Tem uma fonte lá, eu morei lá 4 anos, aí tem uma fonte de água lá, uma água fantástica, já fizeram um teste e tal, ela vem de uma rocha, ok? E aí eu volta e meia eu vou lá buscar, né? Uns dias atrás, uns 2 meses atrás, eu encontrei um senhor lá. Estava ele com a esposa pegando lá um tantão de água. A gente começou a bater um papo e tal. Já estava assim, tardezinha, né? Começamos a conversar um pouquinho. Aí falou, rapaz, olha, eu venho lá de Madureira buscar essa água aqui. Minha esposa é transplantada. Imagina a luta da nossa vida com tanto medicamento, com tanto antibiótico, febre, passando mal direto para médico. Aí me falaram dessa água aqui. Depois que ela começou a usar essa água aqui, nunca mais ela tomou um antibiótico. Então, irmãos, a água, ela tem isso, logicamente que é água pura, né? Cuidado com a água, como aí. Não é qualquer filtro que filtra também. Os japoneses são muito assim, né? Eles primam muito pela qualidade da água, porque sabem que a água de boa qualidade vai lhe dar saúde, vai evitar um montão de doenças. Aí tem gente que vai lá na torneira, abre a torneira e bebe água. É complicado isso aí, irmãos. É complicado isso aí, sabe? Vai de uma análise naquela água lá que você vai cair para trás. E aí não consegue ter boa saúde, porque não bebe água. Um dos nossos problemas é que nós bebemos água ou líquido e nós bebemos na hora errada. Quando é geralmente que se gosta de beber água? Na hora da refeição. E qual é o grande problema? Olha, quando você começa a se alimentar, o cérebro recebe um sinal dizendo assim, olha, o estômago manda esse sinal para o cérebro, estou recebendo alimento, você precisa me aquecer aqui porque está chegando comida, eu preciso fazer a digestão. Então o cérebro recebe esse sinal e ele comanda a digestão, e aqui o estômago começa a aquecer, irmãos, e ele só consegue fazer a digestão em determinada temperatura, e aí ele começa a se esforçar para aquecer, para que a digestão seja feita, e quando ele começa a aquecer, a gente, água para dentro. Aí o que acontece no estômago? É igual água fria e chapa quente, ele faz assim, Aí o estômago fala assim, ô cérebro, não vai aquecer não? Eu já mandei aquecer, mas não aqueceu não. Então vamos lá de novo, e vai aquele esforço. Aí uma briga entre o estômago e o cérebro, irmãos, uma briga. O cérebro mandando aquecer e o estômago falando, não aqueci, aquece de novo. Por isso que muitas vezes, depois que você comeu bastante assim, dá uma fraqueza. Já aconteceu com você? É, né? Você tem que estar assim, né? É a vontade de comer mais. Sabe como é que se chama isso aí? Além do termo técnico aí, exaustão. O organismo está falando assim, eu não aguento mais. Aí como você não entende, você vai lá e come mais uma empadinha, come mais uma sobremesa e tal. Como a gente não entende, né? É isso aí, essa máquina que Deus deu, criou, e que precisa funcionar, irmãos, para a gente ter boa saúde. Por quê? Porque a gente tem que honrar Deus com esse corpo, né? Isso que a Bíblia diz, né? Somos o templo do Espírito Santo, e nós temos que honrar a Deus com esse corpo. Alimentação saudável, falamos um pouquinho já, né? Cuidado aí com os extremos, né? Até mesmo aquilo que é bom deve ser usado aí de forma
cuidadosa, né? Luz solar, irmãos, é outra coisa que está aí de graça para a gente. Hoje choveu o dia inteiro. Eu particularmente não gosto de chuva não, sabe? Eu gosto de sol. E o sol é fundamental para ter boa saúde também. Então o sol ele participa aí, né? A pele aqui recebe o sol, né? Então há uma organização do organismo aí para ter boa saúde, né? E aí quando você recebe o sol, você sua, está tudo aí interligado, sabe, irmãos? Tudo interligado. Importância desse elemento tão fundamental que Deus nos deu aí, é de graça também, está à disposição, que nos ajuda aí a fazer esse processo, né? A irmã, inclusive, ela fala, né, que o sol ajuda na digestão, né? Então tem todo um conjunto aí, todo um fator aí, ou fatores que contribuem, né, interligados para que tenha boa saúde. Aí o último elemento é a confiança no poder de Deus, que para mim é o mais importante de todos, porque nosso objetivo final é salvação, né? Então pode ser que o mundo aí lance mão, né, e use aí os 7 remédios aí que nós mencionamos aqui, e alguns fazem melhor do que nós, né? Parece que as pedras estão clamando por aí, mas você precisa da confiança no poder de Deus. Está em último lugar, mas é o mais importante de todos, porque é isso aqui que muda a vida da gente. É a confiança nesse poder extraordinário para que você permaneça em pé, que você sinta vontade de continuar, que dá força a você, que perdoa. É essa intimidade, é esse relacionamento. Então não adianta um corpo saudável lá e tal, que não confia em Deus como o seu Senhor e que reconhece que tudo que provém dele. Então na realidade nós temos que começar por aqui, irmãos. Confiar em Deus para que a gente consiga ter boa saúde, porque não é fácil a partir de hoje eu vou beber mais água. Essa semana a gente fez um desafio com a Raquel. Na verdade quem fez o desafio para a gente foi o pastor Alexandre Lopes, lembra dele? Né? Que tesoureiro aí, foi tesoureiro nosso aqui, saiu aí semana passada, sábado à noite, né? Ele está bem magrinho com a esposa, então um projeto aí, sabe, irmãos, muito legal e tal. Aí a gente estava conversando um pouco e tal. Eu falei, Alexandre, não é fácil, né? Ele falou, então faz o seguinte, começa com uma coisa só, para de beber líquido na refeição. Eu falei, isso aí eu posso fazer. E de sábado para cá, irmãos, eu não bebi líquido na refeição. Amém. Agora, é fácil para quem está acostumado e bebe sempre? Não é fácil, irmãos. Há uma coisa simples como essa, mas é uma luta. E a luta, ela se torna espiritual acima de qualquer coisa. E Deus quer que eles tenham saúde, porque o mundo olha para nós assim, não é? E espera algo diferente daquilo que está lá do outro lado, né? É lógico que existem algumas enfermidades, mas elas são hereditárias, a gente não tem culpa disso, né? A Raquel, por exemplo, é hipertensa. A Raquel toma remédio todo dia para pressão. O pai é hipertenso, né? A avó é hipertensa. Então tem coisa que vem da genética aí, né? Você não tem culpa, mas quantos males nós contraímos sobre nós por nossa culpa, por nossa negligência. Então, irmãos, por aquilo que nós conhecemos, não tem desculpa. Não tem desculpa. E o desafio é nós começarmos aos poucos, né? E precisa confiar no poder de Deus. Porque beber água ou não está dentro de um contexto espiritual. Exercício físico, sol e tal. O contexto é espiritual. Acima de ter um corpo bonito e tal, né? Ali, né? Espiritual. E além de tudo, o testemunho que nós temos que dar como cristãos, e principalmente como adventista do sétimo dia, com uma mensagem como essa, né? E não dá para testemunhar quando a gente olha para casa lá e a nossa casa parece uma farmácia, tem remédio, tudo quanto é tipo, tudo quanto é jeito, e a gente sabe como evitar isso aí, né? Pelo menos aquilo que está em nossas mãos, nós podemos melhorar e melhorar muito. Então, eu falo para você, comece com uma coisa, meu irmão, estou aí nesse desafio aí. Eu agradeço lá o pastor Alexandre, né? Esse desafio. Comece com uma coisa, escolha, converse com Deus. A orientação nós temos. Vamos estudar mais sobre esse assunto. Eu falo assim, às vezes brincando, né? Conselhos sobre regime alimentar. Quem não quer mudar, melhor nem ler, porque a gente pega pesado, irmãos. E quem já leu sabe o que eu estou falando.
Então nós somos indesculpáveis. Da mesma forma que o apóstolo Paulo fala, né, sobre o mundo, né, onde Jesus se revela de tantas formas e pela natureza também, eles são indesculpáveis, nós também somos indesculpáveis. Eu lembrei, irmãos, para nós finalizarmos aí, eu lembrei daquela matéria que foi feita, eu não sei se foi pela Band, né? Tá aí? SBT, né? Lá sobre Loma Linda, vocês lembram disso? Vamos dar uma olhadinha para a gente poder relembrar? Onde nós, diante de um tema tão desafiador, eu comecei falando aqui, né? Que conhecimento nós temos, né? Difícil é praticar. Que Deus abençoe, tá? Nós vamos começar, quem sabe, com um detalhe. E Deus vai multiplicando essa nossa vida aí, para que o mundo possa ver Cristo em nós. Tá bom? Uma boa noite para todos, que Deus possa nos abençoar.